Amém, irmãos, podeis assentar-vos. Este momento reveste-se de um valor muito grande para nós que estamos aqui reunidos. Não porque eu esteja aqui neste púlpito, mas porque neste local agora nós temos um ilustre convidado que chama-se Jesus Cristo, que se encontra entre nós através do seu Espírito Santo e que vai falar conosco esta noite. Estamos num culto evangelístico, onde a nossa mensagem centra-se em torno de Jesus Cristo, e Ele nos é apresentado em primeiro lugar como o nosso Salvador, aquele que tira o pecado do mundo e que veio buscar e salvar o que se havia perdido e não lança fora nenhum dos que se chegam a Ele. E também para aqueles que já o aceitaram como Salvador, Ele se apresenta para nós como o bálsamo de Gileade, que cura as nossas dores, que sara as nossas feridas e que nos encoraja a caminharmos em direção a Jerusalém Celestial, que quando nos desgarramos da Jerusalém Celestial e nos encaminhamos para o Emaús espiritual, Ele vai atrás de nós, nos abraça os corações com sua palavra e nos dá a sua paz e nos redireciona para o caminho da salvação. E por falar em salvação, que é o nosso objetivo esta noite, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que ela é o bem maior que um homem, que uma pessoa, que um ser humano pode adquirir. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, se perdermos a nossa alma, nada disso vale. A história recente, podemos assim dizer, nos conta a história de um jovem chamado Salomão Luiz Ginsburg. Ele foi chamado no Brasil de o judeu errante. Os pais dele eram sócios majoritários da fábrica de locomotivas Balduin. E no século XIX eram judeus e riquíssimos, grandes magnatas da humanidade. No século XIX, evangelizado por Moody, ele aceitou Jesus e foi expulso de casa. E ele se recolheu para um seminário batista onde estudou teologia, e lá ele sentiu chamada para trabalhar no Brasil como missionário. E ele chegou no Brasil em 1880 e fundou a primeira igreja batista de Salvador, na Bahia, e realizou no Brasil o primeiro batismo por imersão entre escravos no ano de 1882. Seu primeiro templo foi uma senzala onde ele pregou o evangelho. Em 1929, já quase no fim de sua vida, ele nunca mais voltou para os Estados Unidos. Ele indo dirigir uma escola dominical no bairro do Brás, em São Paulo, ele viu no Estadão a fotografia de seus primos se jogando do alto do 6º andar da Bolsa de Nova York, porque eles estavam falidos e dependiam de um prato de sopa nas ruas para comer. Eles haviam enchido o mundo de ferrovias e locomotivas e materiais ferroviários, mas agora não tinham nada para comer. Mas Salomão Luiz Ginsburg estava no Brasil pregando o evangelho e viveu mais 2 anos ainda ganhando almas para Jesus. Então a salvação, meus irmãos, meus amigos, é o maior bem que uma pessoa pode adquirir. E eu quero falar sobre esse assunto, convidando a igreja e aqueles que tiverem suas Bíblias para abrirmos no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, e fazermos as leituras dos versículos 21 e 22.
Isaías capítulo 45, versículo 21 e 22. Vou esperar para que os irmãos achem a localização do texto da eterna e gloriosa palavra de Deus. Isaías 45, 21 e 22 diz assim na tradução que eu vou ler: anunciai, trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo proclamou? Porventura não o fiz eu, Jeová? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. A tradução Almeida diz: olhai para mim, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Enquanto eu meditava nesta palavra, eu comecei a fazer uma análise do mundo em que nós vivemos. O príncipe das trevas, ele está num estágio tal de atuação que ele pensa que nada mais o deterá. Ele tomou conta de todos os segmentos da sociedade, de toda a vida humana. Nós olhamos as coisas estarrecedoras que ocorrem ao nosso redor e pensamos: mas a nossa nação está perdida. As coisas que estão ocorrendo no Brasil são de apavorar, mas não é no Brasil, é no mundo todo. O príncipe das trevas, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e por isso ele está agindo com grande fúria, porque ele quer destruir a obra-prima da criação de Deus, que é o homem. E muitas vezes nós ficamos revoltados. Por quê? O profeta Abacuque, ou melhor, o profeta Sofonias, ele disse: Senhor, tu não podes contemplar o mal, tu não podes ver a impiedade, porque tu faz silêncio numa hora dessas? Ele estava apavorado naquela época, e hoje parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está em silêncio. Ele é Deus justo e salvador, e fora dele não há salvação. Ele está atento ao que ocorre, e muitas vezes Ele está do nosso lado para nos socorrer, e nós estamos revoltados, não damos a oportunidade a Ele. Perguntamos a Deus: se existe Deus, por que tais coisas acontecem? Por que crianças são assassinadas? Por que nas escolas nós temos que lutar para que nossas crianças não sejam deturpadas, não sejam destruídas na sua moral, na sua personalidade, não tenham suas almas manchadas pelo que de mais podre o inferno tem para oferecer? Onde é que tu está, Deus? E aí vem outra pergunta que nós devíamos nos fazer: e nós temos dado lugar para Deus operar nas nossas vidas? Nós temos vivido em comunhão íntima com Deus? Será que nós temos nos dirigido ao trono da graça como filhos de Deus, ou como mercenários que queremos um Deus gerente, negocista, que nos dê bens materiais em troca de alguma dedicação do nosso tempo a Ele? Deus está presente, Ele tem tudo para nos dar, mas Ele quer que nós entregue a Ele
o nosso coração. Abraão, o primeiro patriarca da Bíblia, ele era um homem importantíssimo. Ele morava numa cidade chamada Ur da Caldeia, com 400 mil habitantes, que nos dias de hoje faria inveja para qualquer metrópole moderna. O seu sistema de esgoto de água encanada, o seu sistema viário de escoamento, de transporte, embora não houvessem os meios tecnológicos de hoje. E lá dentro daquele local ele era juiz, ele era matemático, ele era engenheiro, ele era um grande pecuarista e exercia um mandato parlamentar naquela cidade. E ele recebeu uma mensagem de Deus um dia. Ele estava com 75 anos, Sara com 65 anos, e ele vivia num mundo idolátrico, e ele adorava aqueles deuses estranhos, mas ele tinha um coração diferenciado, e Deus conhece os que são seus. Deus conhece aqueles que têm o coração propenso para Ele. E chegou e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, e ali eu vou fazer de ti uma grande nação, e eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar a tua descendência, eu vou fazer de ti uma grande nação, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todos os povos da terra. Aqui, nessa multidão que aqui está a bênção do Deus de Abraão para a cidade de Santa Maria. Tu é a bênção, tu é o sal da terra, tu tens a missão de Deus pelo teu testemunho de vida individual e pela tua pregação, a missão de anunciar a esse mundo em decomposição que só em Jesus existe salvação para essa situação. E é por isso que ele foi para lá. Depois a descendência dele desceu para o Egito, e gemendo sob a mais dura escravidão, parecia que Deus tinha esquecido eles por 430 anos, mas um dia Deus levantou Moisés. Deus levantou Moisés de uma maneira milagrosa e disse: vai lá e tira o meu povo. Moisés, Deus preparou ele 80 anos para usar 40. Para cada ano de preparação que Deus deu para Moisés, usou ele 6 meses. E Deus disse para Moisés: vai lá e tira o meu povo. E ele foi lá e operou todos os milagres que Deus mandou e tirou aquele povo. Mas uma grande parte daquele povo que saiu do Egito levou o Egito no seu coração, e eles começaram a pecar no deserto, começaram a se rebelar contra Deus. Nós lemos a Bíblia e dizemos: mas que povo terrível! E nós não somos também? Quantas vezes nós temos murmurado contra Deus, em vez de nós irmos para o joelho na madrugada pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, nós ficamos dizendo: Deus nos abandonou, que adianta segui-lo? Tudo continua na mesma, cada vez pior. Não é culpa de Deus, é nossa. Nós temos que rever nossos posicionamentos interiores e sabermos que nós estamos diante de um Deus grande, de um Deus justo e um Deus salvador, e nós devemos anunciar isso e trazer as provas e as razões. Lá no meio daquele povo que saiu com Moisés, tinha um jovem para a época de 40 anos. Quando Moisés teve que fugir para o deserto, para Deus ensinar ele a ser pastor de ovelha, ele estava nascendo. Esse jovem chamava-se Josué.
Josué quer dizer Jesus, ele era um símbolo de Jesus. O nome do pai dele era Num. Num quer dizer filho da serpente. Por que o pai dele tinha esse nome? Porque eles nasceram num mundo dominado pelo ambiente da serpente, que é o diabo, que quer destruir a humanidade até hoje. E ele trabalhou 40 anos como escravo, ele sentiu o látigo do chicote, ele trabalhou forçado, ele passou fome, ele foi humilhado. Mas quando ele encontrou o libertador, ele creu na libertação e saiu em demanda à terra prometida, porque ele encontrou um Deus justo e salvador, Deus que não há além dele. E ele foi o que introduziu o povo da terra prometida. Jesus é o que vai nos introduzir na terra prometida. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele venceu por nós, e agora ele se apresenta como Deus justo e salvador. E aí nós podemos nos perguntar: como é que Deus pode ser justo se ele perdoa bandido, ele perdoa assassinos, ele perdoa traficantes, ele levanta homens e mulheres caídos da sarjeta, ele transforma essas pessoas? Como ele pode ser justo se essas pessoas precisam ser punidas? E aí é que se manifesta a justiça de Deus, porque ele é Deus justo e é Deus salvador. Eu já vi ao longo de minha vida alguns malabarismos de oratória dentro de tribunais para absolver criminosos e empedernidos, advogados com a verve em dia, por dentro da gramática, da sinonimia, sabendo construir frases pomposas e empoladas, têm enrolado júris e tirado criminosos de dentro dos tribunais para a rua, para continuarem praticando seus crimes. E Jesus absolve também, só que Jesus absolve de maneira diferente, porque ele é Deus justo, ele é o único justo, sendo ele o único justo, é o único que pode justificar. E como ele nos justifica? Pelo perdão. Quando tu, necessitado, com a tua alma manchada pelo pecado, vergado pelo peso das transgressões que tens cometido contra ele, quando derrotado pela droga, pelo alcoolismo, quando tudo está perdido para ti, tu podes chegar nele e dizer: eu me arrependo e te aceito como meu Salvador. E ele entra na tua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o teu advogado, e ele intercede por ti junto ao Pai e diz: teu filho já pagou a sentença dele no Calvário. E Jesus aceita, Deus aceita, e o Espírito Santo entra na vida do arrependido e ele torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos recomenda prosseguirmos para o alvo, esquecendo as coisas que atrás ficaram. Agora nós temos um futuro, porque tivemos um encontro com esse Deus justo e salvador. E esse Deus justo e salvador, ele não despreza ninguém que se chega a ele. Ele recebeu o malfeitor da cruz, ele recebeu o doutor Nicodemos, que foi ter com ele à noite. Ele recebeu a mulher pecadora que foi pego em flagrante, e ele perdoou os pecados do paralítico que foi descido pelo telhado, porque a todos ele trata igualmente. Ele não faz acepção de pessoas, porque ele sabe que depois da queda do homem,
Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para desfazer as obras do diabo, porque Ele é Deus justo e Salvador. E Ele disse mais para nós: vós sois as minhas testemunhas. Sabe o que é uma testemunha? Uma testemunha não pode ser uma testemunha falsa. Se tu chegar num tribunal para defender alguém, tu der um depoimento falso e te contradizer numa declaração e te pegar na mentira, tu é condenado por prevaricação. Mas nós não somos testemunhas falsas, porque Deus fez uma obra na nossa vida como Deus justo e Salvador, e nós podemos citar o nosso exemplo. Nós podemos citar o exemplo daqueles que nós vimos Jesus transformar, porque Ele continua agindo como Deus justo e Salvador e nos usando como suas testemunhas. E é por isso que Ele convida: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. E Ele justifica o porquê do convite: porque eu sou Deus e não há outro. Muitas vezes as pessoas estão no desespero, procurando a salvação em filosofias vãs. E as pessoas que estão em redor dizem: não, toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. De maneira nenhuma. Isso é uma mentira satânica. O único caminho para Deus é Jesus Cristo, seu Filho. E nós temos que olhar para Ele para ser salvos. E a sorte da humanidade é que Ele se manifestou para toda a humanidade. Por isso Ele convida: olhai para mim, vós todos os moradores da terra. Eu sou Deus, não há outro. É o único que pode salvar. É Jesus Cristo. É o único que está ao teu dispor 24 horas por dia. Não existe salvação fora da pessoa dele. E é por isso que nós pregamos o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva. Jesus é o teu grande Salvador. Como Salvador, Ele é ético. Nós poderíamos falar uma noite inteira sobre seus atributos, mas vamos falar alguns poucos. Primeiro, Ele é ético. A ética é uma prática de vida que vem diretamente de Jesus. A pessoa que tem ética, ele não comenta os defeitos do seu vizinho, ele não fala mal do seu colega, ele procura apaziguar. Jesus é ético. Ele jamais vai lançar no nosso rosto aquilo que nós éramos no passado, antes de conhecê-lo, aquilo que somos hoje, sem tê-lo no comando de nossas vidas. Segundo lugar, Ele é também onisciente. Sabe o que é onisciente? Ele conhece-nos desde antes da fundação do mundo. Ele sabe todas as coisas. O capítulo 9 de Provérbios diz que quando Deus estava juntando o pó no firmamento para lançar os fundamentos da terra, Ele estava junto com Deus, era o seu melhor amigo e já sentia alegria na companhia dos homens. O universo não existia, estava em formação. O homem não existia e Ele já sentia alegria na nossa companhia. Sabe por quê? Porque Ele já nos conhecia. Ele já te conhecia pelo teu nome, pelo teu sobrenome, a data do teu nascimento. E Ele sabia que no dia de hoje tu estaria aqui louvando o nome dEle.
Ele sabia que no dia de hoje tu estaria aqui para ouvir a voz do Evangelho e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador. E Ele sabia tudo que tu é, tudo que tu fez, e assim mesmo Ele nos amou, e já sentia alegria conosco. E houve júbilo no céu, quando nós o aceitamos. Os anjos tangeram suas harpas e houve alegria, porque nós passamos a pertencer a Ele. A partir daquele dia Ele passou a ser o nosso Senhor absoluto. Então Ele é onisciente, como Ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Não sei qual é o teu problema essa noite, se é espiritual, se é físico. Não sei como é que está a tua saúde. Tu pode estar desenganado, tu pode estar completamente dominado pelo vício e acha que tu não tem mais saída. Ele pode todas as coisas. Dá lugar para Ele entrar na tua vida, convida Ele para habitar no teu coração, chama Ele para estar contigo. Faça como Pedro no mar de Tiberíades. Pedro estava com os seus companheiros naquela noite tenebrosa, naquele barco. O vento soprava em contrário e eles remavam com grande dificuldade. A noite era escura e as vagas eram procelosas, faziam aquele barquinho balançar. De repente eles olham, alguém se aproxima caminhando tranquilamente sobre as ondas, e eles deram gritos de pavor. É um fantasma. Para salvo não existe fantasma. O sangue de Jesus Cristo já expeliu todos eles. Mas Jesus, com sua voz terna e meiga, Ele disse: não se assustem, sou eu. E o Pedro disse: é tu, Senhor? Sou eu. Se é tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: pode vir, Pedro. E ele saiu, ele caminhou. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou. Mas quando ele olhou para as ondas, ele começou a afundar e ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pereço. Jesus estendeu a sua mão e socorreu ele na hora. Essa oração nós devemos fazer quando, assustados como seres humanos, estivermos olhando para as ondas. Saiba que Jesus está do teu lado. Ele caminha contigo e jamais te deixará perecer, porque Ele tem por ti um grande amor. Imagina o preço que Ele pagou pela tua salvação. Nós imaginemos o que nós éramos sem Jesus. Não valíamos nada, mas Jesus derramou o sangue dele para nos comprar. E Ele faz assim. Ele vai lá no monturo, onde estão as pessoas mais caídas, e ajunta elas, compra elas, tira de um charco de lodo, como diz o Salmo 40, limpa sua vida, põe os seus pés numa rocha e um novo cântico na sua boca, e passa a nos usar, e aqueles que estão ao nosso redor veem e passam a temer a Deus. Por isso que o Salmo 126 diz: quando o Senhor resgatou a sorte dos que voltaram do cativeiro. Nós estávamos no cativeiro do pecado, mas quando o Senhor resgatou a sorte dos que voltaram do cativeiro, então nós estávamos como quem sonha. Nós escapamos da mão do inimigo, do opressor, passamos a viver no domínio do nosso libertador, que nos ama e que demonstra a cada momento seu amor por nós.
Então nós estávamos como que sonha. Então se dizia entre as nações, aqueles que nos conheciam diziam: grandes coisas fez o Senhor por este. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E a seguir o redimido faz uma oração: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. Quando eu fazia a faculdade de geografia, eu estudei uma matéria chamada hidrologia. E na hidrologia nós estudamos as correntes do sul. As correntes do sul são muito interessantes porque elas são chamadas também as correntes da vida. Elas nascem nas regiões depressionais do Polo Sul, nas Ilhas Malvinas, e se dividem por todos os oceanos, e elas correm por dentro d'água como um rio de água doce, água potável. Elas correm por baixo, é água potável, e elas não se misturam com a água salgada, elas não se misturam com a poluição. E aonde elas entram em climas desérticos, elas funcionam como um ar condicionado, elas refrescam o clima e tornam possível a vida. Aonde o clima é gélido, elas baixam a temperatura e regulam também o clima para que haja vida ali, e elas semeiam todos os oceanos com o plâncton, que é uma substância biológica que gera vida nos oceanos. Assim a vida daquele que regressou do cativeiro do pecado, ele tem que voltar como as correntes do sul, aonde existir o calor da indiferença, da ingratidão, o calor do desprezo, nós temos que levar o refrigério do Espírito Santo pela palavra de Deus. Aonde existe a indiferença gélida, o Evangelho, as coisas de Deus, nós temos o crente transformado, leva o amor pela palavra de Deus, o calor do Espírito Santo, e ele leva a vida por toda parte onde ele vai, e ele não se mistura e não se polui, porque ele é luz das trevas. Isso só um Deus justo e salvador pode fazer por ti, pode fazer por mim. O profeta Isaías, ele no seu livro, ele é chamado profeta messiânico. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, cada um daqueles capítulos equivale a um livro da Bíblia, é uma condensação. E ele no capítulo 1, versículo 18, ele fala o mundo doentio, como está o nosso mundo hoje por causa do pecado, e ele mostra as razões de Deus e o amor de Deus por uma humanidade perdida, e ele convida: se reúnam vocês todos, se reúnam e venham em grupo e apresentem as vossas razões e me perguntem, vinde e argui-me, diz o Senhor. E ele anuncia: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Meu irmão, meu amigo, o tempo do nosso culto se esgotou. A mensagem está no fim. Eu não sei a tua situação como é que é. Eu só sei que Jesus te ama, e tu não veio aqui por acaso. Ele tem contigo um propósito, e por isso eu te convido, se tu veio pela primeira vez nesse culto, e tu resolveu aceitar Jesus como teu Salvador mediante a mensagem do Evangelho, eu te peço, curve a tua cabeça sentado onde tu está, que eu quero fazer uma oração confessional por ti. Pai Celestial, a mensagem do teu Evangelho foi pregada. Tu és Deus justo e salvador, e tu convida todos os moradores da terra a olharem para ti, porque tu é Deus e não é outro,
E nós sabemos que olhar para Ti é olhar para a Tua palavra e crer naquele que Tu enviou. Por isso eu te peço, Senhor, faz a mensagem do Teu Evangelho viva nos corações dos que ouviram, aqueles que estão neste momento clamando pela Tua misericórdia. Liberta das enfermidades, liberta das drogas, liberta do desejo de pecar contra Ti, reconstrói vidas, reconstrói lares, reconstrói casamentos, reconstrói, Senhor, a honra de pessoas que no pecado se perderam, e escreva seus nomes no livro da vida, e deles a fé suficiente para crerem que Tu é o único Salvador. Eu peço tudo a Ti, ó Deus Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém.